tão esperado episódio 14, onde temos a volta da April Kepner, finalmente veio ao ar. Mas agora fica a dúvida, de April vai terminar junto? O que eu achei do episódio? Foi bom? Superou minhas expectativas? Assista o vídeo até o final, lembrando que vai ter spoiler, então partiu. Oi seriadores, eu sou o Pedro Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Seriador. No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, vamos falar sobre o episódio 14 da 17ª temporada de Grey's Anatomy. Antes de tudo, para quem ainda não assistiu, fiz vários vídeos falando sobre o que eu achava que poderia acontecer. Fiz um vídeo lendo as teorias de vocês, que vocês gostaram bastante. Já deixa o like de vocês aqui nesse vídeo também, para eu saber que vocês vão gostar. Quero pedir desculpa pela demora do vídeo, né? Era para ele ter saído ontem, mas está saindo hoje, na terça-feira. E pelo menos, gente, demorou o vídeo, mas eu vim aqui com uma notícia extremamente boa, que se eu tivesse postado ontem, eu não saberia dessa notícia, porque eu estou gravando agora na segunda, que é 6 horas mais ou menos, e Grey's Anatomy foi renovada para a 18ª temporada. Depois de várias especulações que essa temporada seria a última, né? Até porque de parecer Lexi, George, Derek, estava aparentando que de fato essa seria a última temporada, mas não. Foi confirmada que a gente vai ter aí mais uma temporada. Eu acredito que essa vai ser a última temporada. Se vocês quiserem um vídeo onde eu falo teorias sobre, né, a 18ª, eu posso fazer, mas nesse vídeo a gente vai falar mesmo sobre o episódio 14. Antes de eu começar a falar, eu já quero pedir para você deixar o seu like. Eu já pedi, mas vamos pedir de novo, né? E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal. A gente está quase chegando aí aos 7.000 inscritos, então se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as notificações, porque o YouTube não notifica nem quem ativa. Imagine se você não ativar. Então ativa as notificações, que é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, se superou suas expectativas, se você se decepcionou. E também me siga lá no meu Instagram, que eu quero muito chegar a 1000 seguidores. E lá eu aviso as coisas mais rápido para vocês. E, inclusive avisei que esse vídeo iria atrasar um pouco, então vamos logo falar desse episódio. Bem, o episódio 14 foi um episódio todo focado no Jackson. Eu já imaginava que isso poderia acontecer e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu achei que eles iriam ficar picotando cenas do Jackson lá com a April e mostrar a Matt, mostrar a Amélia. E assim, não, eu queria que de fato focassem nisso. Mas uma coisa que, assim, eu tinha comentado que poderia acontecer, que era o Jackson ir atrás do pai dele. Então, durante o episódio, ficou mostrando cenas do Jackson com o pai e Jackson com a April. Também tivemos algumas cenas bem curtas do Jackson com a mãe dele. Mas foi bem curto mesmo, foi o foco mesmo no pai e na April. Bem, as teorias estavam rolando muito grandes sobre o que poderia acontecer com o Jackson, né? E foi confirmado antes mesmo de lançar o episódio que o Jesse Williams ele ia sair da série, né? Ele ia sair de Grey's Anatomy, que é o ator que faz o Jackson. Então o Jackson de fato não vai mais estar em Grey's. O último episódio dele vai ser o próximo, que é o episódio 15. Então, no próximo episódio, a gente vai se despedir do Jackson e ver, de fato, o final dele. A gente já sabe qual é, porque a gente viu nesse episódio 14. Mas a conclusão dele com a April, se vão ser um casal mesmo, de fato, se vão voltar nesse episódio 14, não foi confirmado. A gente já deixou indícios que poderia acontecer, mas não foi confirmado. Eu não sei se isso vai acontecer no próximo episódio, mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Após tudo aquilo acontecer do Black Lives Matter, né, dele ver todo esse racismo que ele vê que existe muito, Jackson, ele ficou bem revoltado com isso, e ver também o racismo dentro do hospital ali. Ele viu que ele precisava mudar isso. Ele estava se questionando sobre várias coisas, inclusive ele questionou a mãe dele sobre ele nunca ter ido a protestos e não sei o que. Então Jackson ficou com isso na cabeça nos episódios passados, o que ocasionou nele essas dúvidas nele, e ele foi atrás do pai dele. Como a April falou, ele é bem impulsivo, né? Então ele nem pensou muito, ele foi de fato atrás do pai dele, o que muita gente comentou no meu vídeo, né? Porque a viagem dele era de 11 horas e a April mora muito perto, né? Então ele foi lá pro pai dele. Uma coisa que a atriz quis enganar a gente, né? Porque na entrevista ela fala que ele foi atrás da April. Assim, gente, pra quem não sabe, né? O pai dele, né? Ele ali é o dono de tudo, mas ele não aguentou a pressão, né? De toda a corporação Avery, não sei o que. E aí ele desistiu e ele foi lá pra floresta, pra uma cidade bem pequena, fazer suas coisas, viver sua vida, e deixou a sua mulher e o seu filho, né? E o Jackson nunca perdoou ele por isso e continua não perdoando, porque, né, gente, pelo amor de Deus. Então o Jackson também nunca foi atrás do pai dele, porque o pai dele nunca ligou pra ele. A gente tem o primeiro contato com o pai dele na 13ª temporada, que é aquele episódio que ele e a April vão viajar pra Montana, né? E ele conversa bastante com o pai dele, mas não tem paz nenhuma, ele já sai brigado ali.
E aí, de fato, ele nunca foi atrás do pai, mas agora ele foi. Ele fez várias perguntas do porquê ele deixou ele, várias perguntas mesmo, porque parecia que o Jackson tava com medo dele ser igual ao pai dele, sabe? Dele desistir das coisas. E não, durante todas as conversas ele percebeu que ele é completamente diferente, porque o Jackson ele nunca desiste. Ele sempre está tentando, tentando e tentando. Um exemplo muito grande disso foi quando aconteceu todo aquele escândalo, né? Lá com o prêmio Harper Avery, daquele velho que fazia aquele monte de coisa errada, não sei o que, ele era bem problemático, e a fundação caiu por terra ali, aconteceu um monte de coisa, e o Jackson não desistiu, ele continuou ali firme com a mãe dele. Então, mesmo o Jackson nunca querendo assumir a empresa e ser, né, comandar tudo, porque ele nunca quis isso, ele sempre quis ir com suas próprias lutas, não sei o que. Uma coisa que ele falava muito no começo, quando ele entrou, que ele não queria se vincular à mãe dele, porque ele queria construir sua carreira sozinha por mérito dele. O Jackson sempre falou muito isso, que foi uma coisa que a April falou também nesse episódio. Então, depois de várias conversas, ele chorou também com o pai dele, não sei o que. O pai dele mesmo falou para ele que ele é completamente diferente dele, que ele é um homem 10 vezes melhor, que ele nunca desiste, como eu já falei. E aí o Jackson percebe que o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, é comandar tudo, né? Todo o hospital, tudo que é dele, todo o nome Avery, ele vai ali comandar, que é uma coisa que ele não queria. E ele já vai correndo falar pra mãe dele, a mãe dele fica toda orgulhosa, não sei o que. É uma coisa que a gente pode pensar que é impulsiva. E aí eu vi que muita gente se questionou sobre esse final do Jackson, né? Porque o final dele é que ele vai pra Boston comandar, né, a empresa da mãe dele, no caso, né? E foi uma coisa que ficou assim, se a gente parar pra pensar, é um pouco incoerente com a história do Jackson, né? Porque ele nunca gostou disso. Ele nunca quis isso. O que eu acredito que seja, né? É o que o Jesse Willis pediu pra sair. Já faz um tempinho que ele não tava querendo estar muito a sério, eu sentia isso. E aí agora ele não vai estar na próxima temporada, ele vai sair no próximo episódio. Então pode ser que eles tenham pensado em um final bem rápido pro personagem. E foi esse. Eu gostei. Gostei, eu acho que fez sentido, mas eu entendo as pessoas que acham que não fez sentido com o personagem. Mas eu acho que o Jackson ele nunca desistiu das coisas e ele sempre meio que ficava perdido na série. E esse final dele pra mim foi bem interessante, eu gostei bastante. Aí ele foi conversar com a mãe dele, quem faltava ele conversar? A April, né? Porque se ele vai pra Boston, uma outra cidade, como vai ficar a relação da filha dele, né? Harriet e a April, não sei o quê, como que vai funcionar. Então ele vai conversar com a April fica sem entender, e aí é quando a gente vê, né, de fato, a April de volta na série, assim, ela já começa a falar mó rápido, não sei o que, toda apavorada, e aí a gente lembra, né, tudo como foi com a April, de como foi ela na série, e dá aquela saudade. Ela fica, de fato, se questionando por que o Jackson veio fazer ali, porque não era dia dele pegar a filha e tudo mais. E aí o Jackson conta, né, tudo o que tá acontecendo, que ele quer ir pra Boston, que ele decidiu que ele vai fazer a vida dele, mas que ele precisa que eles vão juntos, né, no caso a April, o Matthew e a filha dele, porque ele quer ficar perto da filha dele, né. E aí a April não quer, tipo assim, ela fica como assim? Isso não combina com você. E também não é justo, né? Porque ela vai mudar toda a vida dela por conta de uma escolha dele, uma coisa que ele quer. Porque na cabeça dela não faz sentido, porque o Jackson nunca quis. E agora do nada ele quer, então pra ela ficou esse questionamento. Mas pra mim tava bem estranho durante o episódio essa coisa do Matthew longe. E eu já tava torcendo pra ela falar que tava separado. E isso aconteceu. Sim, as teorias estavam certas, o Matthew e a April separaram, porque o Matthew, assim, nunca, de fato, perdoou a April, né? Porque ela deixou ele no altar, ele acabou de perder a mulher. De fato, né, é bem difícil para ele perdoar. Então eles viram ali uma relação, a April e o Matthew, que eles queriam ficar horas a mais no serviço, só para não vir para casa, só para não se encontrar. E eles nunca, no caso, o Matthew nunca, de fato, perdoou a April, ele ainda tinha muitas mágoas, então a relação dos dois não deu certo e acabou que a April não contou pro Jackson, né? Ali durante o episódio todo, quase ela não conta, e só no final, quando ela aceita ir pra Boston, ela fala que o Matthew e ela, né, terminaram, e ali eu senti que o Jackson ficou feliz. Senti, talvez seja coisa da minha cabeça, talvez seja coisa da minha cabeça. E aí, né, como eu falei, esse é o final, ali eles aceitam, vão pra Boston, e aí no caso, né, o próximo episódio vai ser o Jackson se despedindo de todo mundo. Agora fica uma questão muito grande, né? Se a April vai aparecer no próximo episódio, o que eu espero que sim, porque se ela não aparecer vai ficar muito jogado, muito pombo, porque esse foi o final dela, não vai mostrar o que vai acontecer lá em Boston. Eu queria pelo menos uma cena mostrando ele, sei lá, gente, eu acho que se mostrar eles juntos agora de cara,
vai ficar forçado sim, porque não teve uma construção, mas ao mesmo tempo não vai ter mais episódio com ele. O próximo episódio vai ser o último, então não vai ter tempo deles desenvolverem, deles se apaixonarem de novo assim, ou quererem voltar. Eu acho que ficaria meio jogado eles se olharem lá do nada e falar, vamos voltar? Eu acho que ficaria meio jogado. Se acontecer, vou reclamar? Não vou reclamar, porque eu quero que eles fiquem juntos, seja de game, mas eu fiquei bem confuso com esse final. Eu acredito que o que vai acontecer é o quê? No próximo episódio, como eu já falei, né, o Jackson vai se despedir de todo mundo. Eu acredito que vai aparecer ele lá na casa da April de novo. E eles vão conversar sobre o que vai acontecer em Boston. E aí eu acredito que possa passar, talvez, meses, só ali pro Jackson e pra April, né? E aí mostra eles lá em Boston e mostram eles vivendo a vida deles juntos como um casal com a Harriet. Eu acho que isso pode acontecer, porque de fato ali simplificaria o roteiro para trazer os dois juntos, né? Dá pra ver que eles ainda se gostam e tudo mais, mas não sei se logo de cara trazer eles juntos faria tão sentido. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Eu vou ficar bem decepcionado se não mostrar pelo menos uma cena dos dois juntos de fato, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!